Começou com a morte do Nael, um adolescente de 17 anos, em uma batida policial. E se transformou em algo maior, sobre o racismo na França. O vídeo viralizou nas redes sociais e resultou em protestos violentos nas maiores cidades francesas. 91% dos franceses não brancos disseram já ter sido alvo de racismo, e o problema fica ainda mais claro na violência policial. Na França, negros e árabes têm 20 vezes mais chance de serem parados pela polícia do que um branco. E a violência contra minorias pela polícia francesa não é uma novidade. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que o problema do racismo se mistura com a migração e o passado colonialista da França, e por que muitos franceses ainda hoje veem o tema do racismo como um tabu. A França é um país multicultural, mas isso não quer dizer que não exista preconceito por lá. A origem de uma França com diferentes grupos étnicos vem do passado colonialista. Muitas das colônias francesas foram conseguir a independência muito recentemente, em meados do século XX. Na década de 50, para reconstruir o país depois da guerra, houve uma grande migração de pessoas nascidas nas ex-colônias. E os migrantes africanos sofreram uma grande discriminação desde o início. Atualmente, a estimativa é que num país de mais de 67 milhões de pessoas, quase 15% sejam de ascendência africana. Mas por que os franceses têm tanta dificuldade para reconhecer o racismo? Existem vários fatores envolvidos. Um deles é ligado aos pilares da República Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. E o Estado laico tem um papel fundamental para defender essa igualdade para todos. As autoridades francesas têm dificuldade em reconhecer os marcadores de diferença entre os franceses, como a etnia. Ou seja, oficialmente não existem franceses de origem africana. Todos seriam franceses e o governo nem coleta dados que marquem essas diferenças étnicas. Mas na prática, não é bem assim. Em 1983, protestos colocavam em questão se havia mesmo igualdade no país. A Marcha pela Igualdade reclamava de racismo na França. Mais de 100 mil pessoas pediram já naquela época o fim da violência policial contra as minorias. 1983 tinha sido marcado por uma série de mortes violentas contra franceses de origem africana. E o estopim foi o caso de um jovem de 19 anos, Tumi Djaidja. Ele ficou em coma por 2 semanas em mais um caso de violência policial e se transformou no líder do movimento. Mas 40 anos depois, entre os jovens negros, quase ninguém ouviu falar nas marchas de 1983, apesar de eles enfrentarem os mesmos problemas de racismo até hoje. Vocês lembram do caso que incendiou a França em 2005? Naquela época, os jornais falavam sobre os piores distúrbios em 40 anos na França. Tudo começou com 3 jovens entre 15 e 17 anos que estavam voltando do futebol e foram perseguidos pela polícia. As investigações mostraram que eles não tinham feito nada de errado, mas ficaram com medo e se esconderam em uma estação de eletricidade. 2 deles morreram eletrocutados. Na época, o então ministro do Interior, Nicolas Sarkozy, disse que se você não fez nada de errado, não tem que fugir da polícia, e não reconheceu o racismo das forças de segurança. E esse jogo de culpar a vítima acontece muito, e muita gente faz isso ainda hoje. Vocês viram o caso do Nael? O jovem morava em Nanterre, um subúrbio de Paris. Algumas pessoas diziam que ele tinha largado a escola e que era um conhecido da polícia por dirigir sem documento e não obedecer às ordens dos policiais. Muitos contra-argumentam que o uso da força policial foi completamente desproporcional nesse caso. Mas o fato é que o caso dele encontrou um eco na sociedade francesa exatamente por causa do racismo sistêmico, principalmente na polícia. Em 2016, um tribunal francês já havia condenado o Estado por negligência grosseira, dizendo que a prática de discriminação racial era uma realidade diária na França, denunciada por instituições internacionais, europeias e nacionais, e que apesar dos compromissos assumidos pelas autoridades francesas no mais alto nível, essa constatação não havia levado a nenhuma medida positiva. Depois do caso do Nael, até a ONU se pronunciou. Nous recommandons aux autorités de se pencher sérieusement sur les problèmes profonds du racisme et de la discrimination dans l'application de la loi. A resposta do Ministério das Relações Exteriores francês foi de negar, abre aspas, qualquer acusação de racismo ou de discriminação sistêmica na força policial da França é totalmente infundada, fecha aspas. Mas o que fazer então? Alguns políticos da extrema-direita pedem a declaração do estado de emergência para resolver a coisa à força e o endurecimento das leis de imigração. Mas como os protestos são contra excessos policiais, isso pode, claro, piorar a situação. E além disso, Nael tinha ascendência argelina e marroquina sim, mas era francês. E vale lembrar que em 2017 o governo fez uma lei sobre o uso de arma de fogo em abordagens a carros que, de fato, piorou a situação. Foi feita no auge dos atentados terroristas. Na prática, isso permitiu que policiais possam atirar sem mesmo precisar se justificar como autodefesa. O resultado é que o número de casos de mortes a tiros em situações como a do Nael aumentou 5 vezes.
Só no ano passado, 13 pessoas foram mortas dentro de carros, um número recorde na França. Muitos especialistas apontam que o mais importante é que as autoridades francesas reconheçam os casos de racismo, e não só na polícia. Um estudo do CRAN, um conselho que reúne diversas associações ligadas ao tema racial, mostra que o racismo faz parte do cotidiano da França. E os lugares onde ele mais ocorre são nos espaços públicos e no trabalho. Os negros franceses lutam para serem ouvidos há 40 anos. A questão é se essa leva de protestos vai ser capaz de trazer alguma mudança. A gente vai continuar acompanhando o assunto. Para mais vídeos como esse, se inscreve no nosso canal, DW Brasil, no YouTube.